de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Feche os seus olhos agora diante da presença do Senhor e fala com Deus. Fala: Senhor Jesus, aqui hoje eu estou na tua casa, na tua presença, e peço, Senhor Deus e Pai, que o Senhor tira de mim tudo o que não é proveniente do Senhor. Se estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se a vem vai, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Nós temos como alimentar a carne e temos como alimentar o espírito. A carne anseia pelas coisas da terra, da carne, e o espírito anseia pelas coisas que são do céu, de Deus. Mas quem alimenta? Somos nós. Uma criança pequena, quantos anos você tem, mocinho? Você. 5 aninhos. Quem tem que fazer comida para ele? Ele consegue lá pegar a panela, pegar o arroz, pegar o feijão e fazer? Consegue? Ele vai lá pegar a carne, ó, cortar, colocar na frigideira e falar: eu vou comer um franguinho hoje. Consegue? Quem que tem que alimentar ele? A mãe e o pai. Quando você está com fome, quem que tem que fazer a comida? Se você não fazer, você vai comer? Você vai viver de ar. Então preste atenção. Quando a gente tem a necessidade de alimentar o nosso corpo, a gente tem que fazer o quê? Tem que ir atrás e buscar meios que alimente a nossa carne. E eu estou entrando num setor. A nossa carne precisa comer. Porque se não comer, a gente morre de desnutrição. Mas o nosso espírito, que vem de Deus, precisa se alimentar. Precisa comer. Tem gente que o lado espiritual dela já morreu, escoelado, desnutrido. Por quê? Se você ficar ali mais 2 semanas sem comer, você vai ficar forte, gordinho? Você vai ficar um varapau. Por que isso? Porque você não se alimenta. Quem já ficou muito triste por um relacionamento? E aí, a primeira coisa que a pessoa faz, o que acontece? Ela não come, ela emagrece. Por quê? A tristeza e a angústia dela fez o que com ela? Que ela parasse de se alimentar e ela emagreceu. Mas se voltar a comer bastante, o que acontece? Vigia, crente. Se comer muito também, engorda. Então você percebe que a responsabilidade de alimentar-se é de quem? Alimentar-se, e a gente pode se alimentar de coisas boas e coisas levando para a parte da carne. Você pode comer, sabe o quê? McDonald's, pizza, coxinha, tudo que é ruim, você vai estar se alimentando, sim ou não? Sim. Mas vai estar se alimentando bem? Não. Vai estar fazendo bem para você? Não. Mas aí você pega uma saladinha fitness, um filé de frango, aí você está se alimentando bem ou não? Sim. Então até o alimento a gente tem que tomar o quê? Cuidado. Isso eu estou falando da parte da terra. E nós temos uma necessidade terrena que nós temos que cuidar, se alimentar. Mas agora eu trato do lado espiritual. Quando nós fomos criados, Deus pegou do pó e criou o homem. E depois soprou nas narinas o fôlego de vida. E como que você pode fazer para alimentar o teu espírito? Aí eu quero que cada um dê um detalhe do
fazer para alimentar o seu espírito? Missionária Valéria, o que você pode fazer para alimentar o seu espírito? Só deixa eu curar. Elvis, o que pode fazer para alimentar o seu espírito? Não, qual a atitude que você toma para alimentar o seu espírito? Ela falou, ler a Bíblia. O que você pode fazer para alimentar? Aí, amigos. Ótimo. Missionária Dênia. Ir no secreto do meu quarto E ter a comunhão. Daniela. tudo isso. Pensa em outro. Coitado da banda. Louvar a Deus. E olha aí, ó. Louvor, adoração. Agora você acabou. O que pode fazer para alimentar o seu espírito? Foi inteligente. A perseverança. Você viu que tem atitudes? Vir aos cultos, ler a Bíblia, orar, jejuar, se consagrar. São coisas que você faz para você alimentar o seu. E quando você não faz nada, como que seu espírito fica? Fica assim, ó, magrinho, magrinho. E tem a parte espiritual de pessoa que está morta. E quando você morre espiritualmente, você não ouve mais a voz de Deus. Você não tem mais força para ir para a igreja. Você não tem mais força para orar. Você não tem mais força de ler a Bíblia. Porque o teu espírito está morto. Aí você tem que vir aqui e sabe aquele choque elétrico? Eu tenho que dar um choque elétrico em você para ressuscitar esse seu espírito. Então note que tem práticas que faz você estar com o teu espírito forte. Quando você sai do culto, como que está a sua fé? Está lá no alto. Aí você chuta o chão, a sua fé vai lá embaixo. Porque você alimentou o seu espírito. E aí você ficou forte para crer nas promessas de Jesus. E o que eu queria trazer hoje para você? Trazer um questionamento. Como que você está cuidando da sua parte espiritual? Você cuida do seu corpo, indo para a academia, você se alimenta, você assiste TV, é um alimento, você vai no parque, você conversa com amigos, você trabalha, você está alimentando o quê? A carne, a sua carne. Mas como que você alimenta o seu espírito? Será que vir um dia no culto alimenta o espírito? Quando você vem um dia no culto, você come um pouquinho, você fala, mas o espírito fala, mas estou com fome. Imagina, você está com muita fome e te dá só um grãozinho de comida. Vai matar a sua fome? Mas para você ter uma carne forte, você tem que se alimentar constantemente. Que eu estava falando com as irmãs na evangelização, o correto era ter culto. Foi lá no dia que a gente foi fazer a visita. O correto é ter culto todos os dias. O correto. Porque todos os dias a gente não come. E você acha que não é suficiente 2 dias se alimentar espiritualmente? É pouco. Por isso que muitas pessoas caem no pecado. Não é porque é mal. Por isso que muitas pessoas se desviam da presença de Deus. É porque o teu espírito está fraco. E a carne está tão mais forte que ela não tem controle sobre a carne. E aí ela vai lá e cai no pecado, cai no adultério, cai no vício, sai da presença de Deus. Por quê? O seu espírito está fraco. Então, se você não vem ao culto, você de alguma forma tem que buscar se alimentar. Nem que seja colocar um fone de ouvido, um louvorzinho. Nem que seja ali no seu trabalho, ir no banheiro ali 5, 10 minutinhos, 2 minutos que seja, e falar, Senhor, obrigado por este dia, esteja comigo. É você ter o quê? Ter a ciência que
que você precisa fortalecer o seu espírito. E se você não estiver forte espiritualmente, você não vai permanecer na presença de Deus. Desculpe te dizer, se você, que nem eu sempre falo para a pessoa que inicia a vir na igreja, eu não quero cobrar nada de você agora, não quero cobrar santidade, não quero cobrar nada, eu só quero que você tenha constância. Por quê? Quando a pessoa tem constância em buscar a Deus, o espírito dela vai ser fortalecido e naturalmente ela vai ter força para vencer o pecado e ser uma pessoa melhor. Mas tem como eu cobrar uma pessoa que está fraca espiritualmente, que ela mude? Ela não vai conseguir, porque ela não tem força suficiente para vencer o pecado. Eu e você não consegue vencer o pecado. A gente só consegue se estiver cheio de Deus. Você só vai conseguir vencer os erros quando você estiver cheio e cheia de Deus, Jesus. Então entenda isso, para a gente começar a palavra. A gente nem começou. Eu precisava que você entendesse o que é a carne e o que é espírito, e da onde se originou a carne e o espírito. Ciente disso, vamos meditar na palavra. Gálatas capítulo 5, 16. Prestem muita atenção agora. Não deixe que nada tire a sua atenção. Assim diz em Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, ou em outras traduções, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façam o que quereis. Diga graças a Deus. Vamos entender esses versículos. A Bíblia está dizendo que você tem que andar em espírito. Você tem que andar na carne? Diz, andai em espírito, e não cumpram, não façam as concupiscências. Alguém sabe o que é concupiscência? Quando você está lendo a Bíblia, você vê uma palavra que você não entende, o que você tem que fazer? Você tem que passar por ela e falar, não tem problema. Você pega o seu celular, ou dá uma instrução, pega o Google. Sabe o que é Google? Quem sabe? Escreve assim, o que é concupiscência? E aí sabe o que a Bíblia vai falar? O Google vai falar? Concupiscência é vontade. Aí você volta para a Bíblia. Diz assim, não cumpris a vontade da carne. Agora você entendeu? Que a Bíblia está dizendo, você tem que andar em espírito, e não pratica a vontade da carne. É fácil isso? Mas para você andar em espírito, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para você não cumprir a vontade da carne, você tem que estar cheio de Deus. Sabe por que a gente não consegue andar em espírito? Por quê, igreja? Porque está vazio de Deus e está cheio da carne. O que o Senhor está falando? Essa palavra é o que o cristão tem que viver. Nós temos que andar em espírito. É o pastor Yuri que está falando? É a Bíblia. E ele está ensinando, anda em espírito e não cumpra a vontade da carne. E aí diz, porque a carne milita, luta, cobiça contra o espírito, e o espírito luta, milita contra a carne, e estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Olha o que ele está falando, que vai ter uma luta no seu interior. É uma luta grande. Sabe quando você tem a vontade de orar, e aí fala, não, você está cansado, vai dormir. Quando você fala assim, hoje eu vou ir para a igreja, aí sua carne fala, vai não, vai semana que vem. É uma luta constante. Você fala assim, não, eu não vou
começar esse erro. E aí na hora H a carne fala, não, vai, é bom. Então você percebe que há uma luta no seu interior. E muitas das vezes quem vence mais aí? É a carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito é você fazer a vontade de Deus. E a carne é você fazer a vontade do mundo. E vai haver até o dia da volta de Cristo uma luta. Uma briga. Às vezes é uma briga para você. Tem uma pessoa que fez o mal para você ou está te xingando. É uma luta para você não xingar ela. Porque a carne está falando, vai lá, não tem sangue barata. Olha o que ela fez. Mas aí o Espírito tem que fazer o quê? Não, eu repreendo em nome de Jesus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. A pessoa foi lá e passou perto de você, eu vou fazer o mesmo, ela vai ver. Isso é quem que está falando? É o Espírito? É a carne. Mas aí você tem que ser inteligente, tem que falar, está repreendido, Satanás. Eu vou fazer a vontade do Espírito. E isso daí, o pastor vive, o obreiro vive, o membro vive, todo mundo vai viver. Mas será que o que nós estamos escolhendo viver? A vontade, o que você mais faz? A vontade da carne ou a vontade do Espírito? Mas eu reitero, você não conseguirá fazer a vontade do Espírito se você não estiver cheio de Deus. E como que você se enche de Deus? Vindo constantemente nos cultos, orando, lendo a Bíblia, jejuando, ouvindo louvores, louvando a Deus. Aí você vai se enchendo e criando um armazenamento no seu interior. E aí quando a carne falar, você vai ter força para repreender ela. Diga graças a Deus. Quando Jesus estava próximo de morrer, ele foi num monte chamado Getsêmani. E ele estava muito angustiado, porque ele sabia o que ele iria passar, que ele seria morto. E note que quando ele estava naquela circunstância, a palavra de Deus diz que ele fez uma oração. A oração dele foi: se possível, afaste de mim este cálice. O que significa esse cálice? É ser crucificado. Qual que era a vontade da carne dele, igreja? Era ser crucificado, sim ou não? A vontade da carne dele era não ser crucificado. Mas logo depois ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Aí manifestou a vontade do Espírito. A vontade da carne é estar amarrado a ser crucificado. Mas a vontade do Espírito é: faz a tua vontade, Jesus, porque a tua vontade é melhor. Faz a tua vontade, Deus. É isso que você tem que falar. Faz a tua vontade, Deus. E aí ele voltou e falou para os seus discípulos uma coisa interessante: vigiai e orai, para que não entreis. Qual que é o segredo para a gente não pecar e entrar em tentação? É estar em vigilância. A amizade que você está, o que você assiste, os lugares que você anda, está em oração, para o teu espírito estar forte, para você não cair no pecado. Vamos colocar, você tem problema de bebida alcoólica, e você vai num ambiente que está todo mundo bebendo, você está vigiando? Não está nada, você vai cair. Você tem problema com discussão, você vai estar vendo que vai dar demônio, vai dar briga, você vai ficar lá, vira as costas, vai embora. Achar um valência. Exato, então é isso que a gente tem que ter. A gente tem que aprender a se conhecer e a ter vigilância. Se você está vendo que aquilo vai te trazer problema, a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Aparência é o problema? Não é, só parece. Às vezes nem é um problema, mas se parecer, sai fora.
Aí às vezes lá futuramente você vai ver, a gente nem era nada. Mas é melhor fugir antes do que cair. Você está vendo que ali o negócio não vai dar certo. E aí você insiste, é que nem pessoa que está vendo que o homem não é de Deus, a mulher não é de Deus, e fala, não, vou orar que Deus vai converter. Para com conversa. A Bíblia diz o que? Fugir. Se você está vendo, tem um negocinho ali, um chifrinho, ou tem... vai embora. Por quê? Você pode estar caindo em uma grande cilada. Então, Cristo nos ensina, mas a gente tem cabeça dura. E aí a gente fica constantemente quebrando a cara. Mas a Bíblia está dizendo, para de andar segundo a carne e andem segundo o Espírito. E entenda, para você fazer as coisas de Deus, vai ter uma luta espiritual interna. Quem já não aconteceu de na hora da oferta, você ofertar e vir uma buzininha para você dar? Não, porque você tem outras coisas para fazer. A carne, se você, às vezes você tem um dízimo, você dá o dízimo direitinho, quando é 10, 20, 100 reais, aí chega um dízimo de 10 mil reais. Você fala, oxi, é muito dinheiro para dar para o pastor. O povo fala até pastor nessa hora. Mas entenda uma coisa, com 10 reais você dava, né? 5 reais você vai, quando é 10 mil, o que a carne fala? Ah, não, você precisa para fazer outra coisa. É a carne. E aí o que você tem que fazer? Repreender e falar, não, vou viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito eu vou ser fiel a Deus. Então, em tudo na sua vida, vai ter uma constante guerra no seu interior. Ninguém vai saber. Mas você vai ter uma batalha em fazer a sua vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. E muitas pessoas no final, ela acaba pendendo, inclinando para a vontade do quê? Da carne. Por quê? Ela não se enche do Espírito Santo. Não tem como você viver em Espírito, andar em Espírito, se você não estiver cheio de Deus. Porque o mundo, ele vem com tudo. Se você não vigiar, tem algumas séries, algumas novelas, algumas coisas que só te levam para a sexualidade. E aí você fica alimentando isso, como que vai estar o seu interior? Só vai pensar nisso. Porque você só vê o quê? Você só vê isso. Então, por isso é uma coisa particular minha. Eu procuro controlar o que eu vou assistir. Não é qualquer filme que você vai assistir. Aí você fala, nossa, pastor, isso é chato, é velho. Mas é porque é um alimento. Imagina você ficar só alimentando tiro, assassino, só sexo lá na TV. O que vai ficar a sua mente? Cheia disso. E aí quando você tiver na sua vida, a sua inclinação vai ser por quê? Para as coisas da carne. Mas se você estiver ouvindo louvor, palavra, lendo a Bíblia, qual que vai ser, que vai estar na tua mente? Essas coisas. Porque hoje está acontecendo assassinatos, coisas mirabolantes. Por que você acha? Ficar assistindo série, o fulano lá pegou, cortou braço, perna, colocou numa mala. A gente hoje está vendo isso, não está? Presta atenção, porque antes tinha essas coisas aí, fim do mundo, tinha assassinato, sempre teve. Mas umas questões fora do comum que está acontecendo hoje antes tinha. Mas é alimento. Por exemplo, você já viu nos Estados Unidos um jovem que foi e matou todo mundo na escola? Mas de onde que ele teve instrução para isso? Na série. As séries instruem o quê? Ensina. A série ensina como você matar, esconder os corpos, tem que colocar luva, tem que... Jesus! Está ensinando a matar.
fazer tudo, né? Ensina a fazer tudo. E é esse o alimento. Por isso que eu falo, hoje ter um filho, eu fico pensando com misericórdia, como é difícil. Porque tudo inclina e caminha para que as crianças se tornem crianças carnais e más. E aí, queira ou não, o pai tem que privar sim algumas coisas. Não é deixar assistir qualquer coisa. Não é ficando fazendo qualquer coisa. Por quê? Enquanto é criança, você tem o controle. Depois que é adulto, depois que passou de uma idade, você não pode. Então, quando estiver nas suas mãos, entregue o seu melhor. Quando crescer, a escolha vai ser delas. Mas você instruiu no caminho certo. Então, nós temos que tomar cuidado, sim. Não só com as crianças, mas com a gente. O que você tanto fica vendo esse TikTok, gente? Às vezes fica ali horas e horas. E é só besteirada. Eu fiz agora um jejum que eu estou sem mexer em Facebook e Instagram. É um mês que eu fiz esse jejum. Meu tempo está sendo até melhor. Por quê? É alimento. O que você está se alimentando? Aí você fica se alimentando tudo que não presta. Mas conversações é amizade que só fala besteira. É lugar que só fala besteira, só vê besteira. E aí quer chegar aqui na igreja e sentir o Espírito Santo. Aí quer não pecar. Claro que vai pecar. Porque você não tem Deus. Você está vazio de Deus. Então, para você andar no Espírito é uma escolha. E é uma escolha que não é simples e nem fácil. É uma escolha de mudança de prática. É uma escolha que você, às vezes, você assistia aquele negócio, você vai falando, não quero mais assistir porque isso não me faz. Tem algumas amizades, eu não quero mais essas amizades porque elas não me levam para próximo de Deus. Elas me levam para quê? Para longe de Deus. Então, quando você quer andar espírito, você vai ter que ter algumas mudanças de práticas. E aí, quando você estiver cheio de Deus, você vai conseguir fazer o quê? Andar em espírito e repreender a carne. Vamos continuar porque o tempo passa voando. Versículo 19. O 18 e depois o 19. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora preste atenção. A Bíblia vai nos ensinar quais são as obras. O que é a obra? Práticas da carne. Algumas pessoas ficam assim, mas o que é a obra da carne? Quais são as atitudes da carne que são más? Você quer saber? Então você vai ver aqui. Eu quero que cada um leia versículo 19. Prostituição. Isso. O que é prostituição? Agora é uma hora que a igreja não gosta, né? O povo não gosta dessa parte. O que é a prostituição? Prostituição tem dois tipos. A pessoa que ela pega e ela vende o seu corpo. E tem a pessoa que entrega o seu corpo a diversas pessoas. Isso é a prostituição. A pessoa utiliza o seu corpo para entregar prazer para os outros e prazer para si mesmo. Então, a Bíblia está dizendo, essa é uma obra da carne. Qual a segunda obra da carne que a Bíblia diz? Impureza. O que é impureza? Impuro é o que vem de fora, externo. São coisas que nos tornam impuros. Por exemplo, vício de droga. Ele entra e nos torna impuros. Más conversações nos torna impuros. São coisas de fora que nos sujam espiritualmente. Isso é uma obra da carne. A segunda obra da carne, lascívia. O que é lascívia? É sensualidade.
Pessoas que fazem o quê? Elas ficam utilizando roupas, forma de agir, forma de falar, de sensualidade. Isso é para de alguma forma ocasionar no outro desejos sexuais. É uma obra da carne. Outra obra da carne, idolatria. O que é idolatria? Quando você pega uma imagem e você começa a orar para tal imagem de alguma forma te ajudar. Ou, aí eu entro, ou idolatria. Tem pessoas que idolatram um casamento, o marido ou a esposa. Ou tem pessoas que idolatram um pastor, um apóstolo. Coloca aquela pessoa como um Deus. Isso é uma e é uma obra da carne. A próxima, feitiçaria. O que é feitiçaria? Você bem curto e grosso. Trabalhos de macumba. Isso é uma feitiçaria. Ou vou ir menos, tarô. Que vai lá, ou pessoa, deixa eu olhar sua mão. Que olhar a mão o quê? É uma feitiçaria. Tudo que de alguma forma utiliza-se espíritos para um benefício, seja bom ou seja mal. Isso é uma obra da... Então qualquer coisa que você usa o campo espiritual para ter um benefício para você, ou um malefício para outra pessoa, é uma feitiçaria. Mas aqui está explicando mais específico, é trabalhos realizados por seres. É a pessoa que realmente pega lá, vai no centro espírita e faz um trabalho. Ou a pessoa que mexe realmente com demônios, que muitas pessoas acham que não é demônios, é coisa boa, e ela acha que está trazendo benefício. Feitiçaria não é obra do espírito, é obra da carne. Segunda coisa, inimizade. Sabe aquela pessoa que é contendeira? Ela arruma inimizade com todo mundo. Todo mundo ela arruma briga. Misericórdia. No trabalho ela arruma inimizade com todo mundo. Misericórdia mesmo. Inimizade é uma obra da... A Bíblia diz: buscai o bem com todos. Você tem que se esforçar para estar bem com... Se acontecer de uma questão específica não for possível, fique em paz. Mas a instrução é buscar estar bem com todos. Mesmo a pessoa que te fez mal, tenha jogo de cintura e busca estar bem. O próximo é a obra da carne. Porfias. Pessoas briguentas, pessoas teimosas, que tem o espírito de teimosia. É do jeito dela e ela não muda de opinião. Ela não ouve o pastor, ela não ouve a família, ela não ouve ninguém, ela é teimosa. Ela é briguenta, ela tem a cabeça fechada. Ela tem, isso é obra da carne. Porque ela não aceita ser uma pessoa melhor. Ela não aceita a opinião do próximo. Ela não aceita o que Deus tem para ela. O segundo, o próximo. Cadê? Você perdi. Próximo. Isso. Idolatria, feitiçaria. Agora, inimizades, porfias. A gente pode ir para cadê? Emulações. Exato. Emulação. O que é emulação? É a pessoa que tem o desejo de ser igual a outra. É uma pessoa invejosa. Você sabe aquela pessoa que vê como você se veste, Pamela, e ela fica querendo ser igual a você? Ela compra a mesma roupa que você, ela quer falar igual a você. Isso daí é uma obra da carne. Pessoa invejosa. Tem inveja do carro que o próximo comprou. Tem inveja da família que o outro tem. Isso é obra da carne. O próximo, depois de
emulação tem iras. Aquela pessoa, a Bíblia diz, ireis, porém não ergueis. Mas é aquela pessoa que toda hora é irada. Misericórdia, acorda irada, dorme irada, levanta irada. Só irada. É irada. Um momento específico, nós somos seres humanos, pode acontecer de um momento você explodir. Mas você não pode entrar em pecado. Você pode irar, falar palavrão, querer dar um burro na cara do outro. Não, você pode irar, porém, no seu canto. O que Jesus fez? Jesus entrou no templo e viu uma bagunça lá, um monte de gente vendendo dentro da igreja. Ele pegou um pedaço de pau e quebrou tudo. Ele irou. Porém, ele agrediu alguém? Não. Ele falou besteira? Não. Ele irou naquele momento porque ele fala, fazer a obra de Deus, as coisas de Deus me consomem. Então ele ficou constrangido, ficou mal por ver aquela situação. E ele quis tirar aquelas coisas da onde? Da casa de Deus. Ele irou, porém não. Então, mas tem gente que toda hora gritando, toda hora brigando, toda hora achando problema. Tem gente que é assim, isso é obra da carne. Agora vocês estão, porque assim é bom parar, porque você vai entendendo. E enquanto está sendo pregado, você vai ver que você tem que vigiar alguma coisa aí. Aí a Bíblia, depois da ira, tem facções ou pelejas e dissensões. Esses dois são quase a mesma coisa. São pessoas que elas são briguentas, causam confusão, contendeiras. Isso não é Espírito de Deus. Você querer ficar causando problema no ambiente. Tem gente que sabe o que ela é? Ela é isqueirinha, o famoso isqueirinho. Que ela fica jogando fogo, jogando lenha, misericórdia. Chega e fala assim, você viu o fulano que fez? Você nem sabe o que o fulano falou de você. Isso daí não é Espírito de Deus, não. Se o problema, você sabe, você tem que jogar mais fogo. Quem fala, o cristão é quem? Deixa disso. Não é assim não. Você sempre tem que jogar o quê? Água. Não, isso acontece. Perdoa ela, não tem problema não. Mas tem gente que é espírito do diabo. Que ela quer o problema. Ela quer o divórcio. Ela quer o desemprego. Ela quer o sangue. Ela quer o pior. Ele não é espírito de Deus. O próximo. Heresia. O que é heresia? A pessoa que muda a palavra de Deus. Que a Bíblia está falando aqui, ó. Olha o que a Bíblia está falando. Que essas são as práticas da carne. E vocês vão ver no final que quem vive por essas práticas não herdará o reino do céu. E aí chega uma pessoa que vem aqui no altar e chega e fala assim, ó, só venha orar, buscar Deus, você vai para o céu. Heresia isso. Que a Bíblia fala, vem aqui, vem um dia, um outro, está tudo certo. Ela ensina o quê? Ela ensina isso. E se você prega um outro evangelho, que não é esse, é uma heresia. Então, quando você é um pastor, um evangelista, ou se você vai evangelizar alguém, você tem que pregar a palavra. Não é para ficar inventando moda, não é para ficar... Tem até pastor, quando você vai na igreja, ele te dá uma revelação, que nem é revelação, mas só para encher o teu ego. Ele chega a você... Por quê? A maior parte das pessoas que vêm na igreja, elas estão passando por um problema. E aí é muito fácil chegar e falar assim, ó minha irmã, hoje Deus está me falando que vai mudar a tua vida, que vai abrir porta, que vai... Mas isso, eles não precisam falar, porque a palavra de Deus já fala. A palavra de Deus já fala que nós seremos por cabeça e não por cauda. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deuteronômio 28 diz, as bênçãos decorrentes da obediência. Se você é obediente, as bênçãos de Deus vão vir na tua vida. Mas tem pessoas que têm a heresia no seu coração. E para deixar o outro feliz, começa a falar um monte de coisa. Deus vai mudar o seu casamento, vai mudar o... Gente, calma, tem que vigiar. Porque não é só porque as pessoas estão emocionalmente tão abaladas
que qualquer palavrinha, a pessoa fica, é homem de Deus. Não é homem de Deus nada. É a palavra de Deus, já profetiza isso. Então isso é uma heresia. E como que a gente pode fugir da heresia? Lendo a palavra de Deus. Lembra que eu disse no começo que nós escolhemos o que comemos? Você pode comer alimentos saudáveis e você pode comer alimentos ruins. É a mesma coisa a palavra de Deus. Você pode frequentar uma igreja que fala que você vai vencer, que tudo vai dar certo, que você é uma bênção, que você é quem você quer ser, que você vive a vida sem ponderado, que você é Deus. Uma igreja egocêntrica. Ou você buscar um alimento que nem é esse que eu estou pregando, que é a palavra de Deus. Mas as pessoas hoje querem ouvir esse tipo de palavra, porque isso não massageia o seu ego, isso confronta você, e ninguém gosta de ser o quê? Mas é esse o papel do Evangelho de Cristo, é pregar a verdade. O próprio é inveja. Não seja invejoso. Se vê uma pessoa bem, você fala que Deus abençoe mais. Eu sempre até brinco que Deus abençoe, mas não me desampare. Então você tem que não. Às vezes você está numa situação diferente a outra sua colega, que acontece muito. Você cresceu junto com um colega, e um colega seu está super bem casado, bom trabalho, e você às vezes não está. E você fala, o quê? Queria ser que nem ela. Vigia. Eu sou o que eu sou e Deus vai me abençoar na hora certa. Então tem que ter inveja. Tem que agradecer e orar para que a pessoa seja mais abençoada. Outra coisa que a Bíblia fala, que é tudo isso daí é o quê? É obra da carne. Outra coisa, homicídio. O que é homicídio? Assassino. A pessoa que vai e mata outra, tira a vida de outra pessoa. Isso daí é uma obra da... E você sabia que qualquer pessoa pode cometer um homicídio? Aí você fala, mas pastor, com toda certeza. Num momento de nervoso, a pessoa está lá no trânsito e ela é policial e tem uma arma aqui. Um cara vira, bate no carro dele e xinga ele. Se ele não tiver controle, ele pega a arma e mata. Uma arma branca mesmo. Uma faca. Por quê? Se a pessoa não tiver o controle, ela pode tirar uma vida. Porque às vezes você não pode se descontrolar e bater numa pessoa. Se você tivesse alguma coisa na mão, um pedaço de, vamos colocar, metal, o que você faria no nervoso? Você poderia fazer o quê? Matar uma pessoa. Então o homicídio é obra da carne. Por isso que eu te falo, ser cheio do Espírito é necessário. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, a gente é mau. E a gente faz coisas perversas que a gente nunca gostaria de fazer. Vamos continuar. Diz bebedices. É o que? Alcoólatra. Uma pessoa que vive na prática da bebida alcoólatra. Isso é uma obra da carne. E juntamente tem a glutonaria. Que é o que é glutonaria? Uma pessoa, exato, é a gula. É comer mais do que ela precisa. Ela não tem controle do quê? Da sua alimentação. Glutonaria é uma obra da carne. Tem mais. Tem muito mais. Olha o que a Bíblia diz. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Diga glória a Deus. Aí tem pessoas que ela é espertinha. Ela olha aqui e fala, aqui não fala da mentira. Se eu fosse mentir. Mas o que a Bíblia diz aqui? E coisas semelhantes a... Ele deixou mais
está escrito aqui, e você sabe que é da carne, se tiver ali coisas semelhantes a estas, e ele diz, tais pessoas entrarão no reino dos céus? Não vai, gente. E que evangelho é esse que prega que você, chegando aqui do jeito que você está, você vai para o céu? Se você não mudar, não se converter, você vai para o céu. Você vai para o céu? E isso tem que ser pregado. E se você está assim, você precisa se converter para entrar no céu. Porque se você não se converter, desculpe me dizer, o seu lugar não será o céu. Então, nós temos que entender que, por isso que a Bíblia iniciou lá no versículo 16: andai em espírito e não andeis na carne. Porque se você andar nessas práticas, você vai para o céu? Não vai. E aqui a Bíblia agora vai mostrar quais são os frutos do Espírito. O que é a prática segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Que está no verso número 22. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor. O que é amor? Amor é um sentimento? Muitas pessoas acham que amar é só o ato de gostar. Eu gosto tanto daquela pessoa. Isso não é amor. Isso é um sentimento que você tem pela pessoa. Amor é uma atitude, uma escolha, uma decisão. Por isso que os relacionamentos hoje não duram, porque não há amor, há sentimento. O amor é uma decisão. Eu escolhi amar a outra pessoa. Então não importa o que aconteça, você vai lutar para que o relacionamento dê certo. Quando você ama a Deus, não é uma luta que vai te tirar da obra de Deus. Não é um pastor que vai te tirar da igreja. Não é uma confusão da igreja que vai te tirar da igreja. Não é porque o pastor não falou com você, não fez, que você vai sair da presença de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que o amor é uma decisão. Então, quando você escolhe amar a Deus, nada te tira da presença de Deus. Quando você escolhe amar uma pessoa em um casamento, é você. Por isso que não há divórcio. Porque a pessoa escolheu amar a outra. E aí, um dia eu vou pedir para a missionária Maria dar um testemunho que ela passou com meu pai. Vai criar coragem, né? Ela é bem vergonhada. Mas vai chegar a oportunidade que você vai orando e preparando. Porque ela passou muitas coisas com meu pai. Coisas que qualquer outra pessoa haveria de desistir. E vai chegar a hora que Deus ele vai te usar esse testemunho. Para mulheres e para muitas pessoas. Mas ela escolheu o quê? O amor. E por ela escolher esse amor, ela não desistiu do seu casamento. E pela graça de Deus, hoje o meu pai, que é o pastor Roberto, é um homem de Deus. Mas anteriormente ele era um homem de Deus. Então por isso que o casamento é muito sério. Quando você se casa, é uma via de mão única. Escolheu meu irmão e minha irmã, até a morte me separe. Então isso é amor. E será que as pessoas hoje, em relação a Deus, têm esse amor? Não tem. Qualquer coisa tira a pessoa da presença de Deus. Se o pastor não falou comigo, o pastor não fez uma visita, eu vou para outra igreja. Aconteceu um negócio lá que eu não achei muito legal, vou sair da igreja. Fulano olhou feio para mim, eu vou sair da igreja. Não tem amor por Deus. Porque qualquer coisa tira ela da onde? Da presença de Deus. Então, busque o amor, amar a Deus acima de todas as coisas. O próximo fruto do Espírito.
A Bíblia diz que é o gozo. O que é gozo? Prazer do Espírito. É você, quando você tem a presença de Deus, você tem um prazer na sua alma. Você tem um prazer que chega na sua casa e você está bem. Você deita ali na sua cama, às vezes você pode não ter tudo o que você queria, mas você está bem. Isso é o que? Isso é um gozo de Espírito. Às vezes você tem tudo, mas você não tem o gozo de Espírito, o prazer do Espírito. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia também fala paz. Tem pessoa que não tem o quê? Ela é angustiada, ela é ansiosa, ela não tem paz. Ela está ali na casa, mas ela está ansiosa, fazendo um monte de coisa, ela não consegue ter paz e parar e acalmar. Ela está no trabalho e começa a mexer em tudo, falar de todo mundo, ela não tem o quê? Esse é um fruto que o Espírito dá, que a presença de Deus traz. Quando você busca a presença de Deus e você tem o Espírito Santo, você manifesta esses frutos. Você ama o próximo, você tem paz de espírito, você tem prazer no teu espírito. Quando você tem o Espírito Santo, você recebe isso na tua alma. E tem pessoas que o Senhor está dizendo que estão aqui e não têm esses frutos. É porque você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar o Espírito de Deus. E a Bíblia fala sobre longanimidade. Eu gosto de dar um exemplo. Uma vela com um pavio muito longo, ela é rápida ou demorada para apagar? Demorada. E uma vela com um pavio curto, rapidinho apaga. Isso é longanimidade. É uma pessoa que demora muito a se irar, demora muito para querer qualquer coisa, qualquer problema. Ela tem um pavio muito longo, mas tem gente que deu um pavio curto, olhou feio para ela, ela já estoura, ela já explode. Precisa buscar o fruto do Espírito, que é a longanimidade. Não pode ser estourado assim. Não pode ser dessa forma. A Bíblia diz que tem uma coisa que todo mundo pergunta e fala: por que quem é bom morre cedo e quem é ruim não morre? O fulano faz tudo errado e não morre. Cai do 10º andar e está vivo. E o fulano tropeça na rua e morre. Aí muitos falam até que tem coisa errada nisso. Deus tem o Espírito de Deus. É o Espírito dele. Ele tem o quê? Longanimidade. Ele está dando oportunidade para essa pessoa se arrepender e ir para o céu. Por isso que você vê um traficante, um assassino, vê qualquer pessoa, Deus tem paciência, porque Ele não quer perder aquela alma. Tem gente que fala: já era para me ter morrido faz tempo, mas Deus me... Por que Ele te guardou? Porque Ele sabia que essa hora ia chegar, você receberia Jesus e você seria salvo. Dê uma salva de palmas para Jesus. O Senhor sabia ou não sabia que Judas era o traidor? Sim ou não? Sim. Por que ele falou: sai de perto de mim, Satanás? Ele não podia ter falado isso? Mas por que ele não fez? Ele deu oportunidades, mesmo ciente, deu oportunidades. Jesus não sabia que Tomé era incrédulo? Aí ele podia: você não vai ser dos meus discípulos, não, você é incrédulo. Às vezes eu e você podia fazer o quê? A gente vê uma pessoa incrédula, eu não vou deixar ela vir aqui na igreja, não pregar, fazer. Ela é incrédula. Mas Jesus fez isso? Não. Porque os discípulos pregavam, seguiam, e no meio de incrédulo que não cria.
mas Jesus privou essa pessoa. E é isso que a gente não pode fazer. Às vezes está no nosso meio, eu como pastor, tem gente que é rebelde, é só pela sangue de Jesus. Você ora, você evangeliza, você prega e a pessoa não muda. Mas eu posso julgar? Ela pode, você ou qualquer pessoa pode ir e voltar 10 mil vezes. Todas as 10 mil vezes você vai ser muito bem acolhido. Glória a Deus, graças a Deus. Às vezes você pode errar diversas vezes comigo, eu digo como pastor. Tem problema? Pode errar mais um. Isso é o quê? Longanimidade. E a crença que Deus pode fazer a obra na sua vida. Então a gente tem que ser longanimidade até no perdão. Ah, mas já perdoei diversas vezes esse fulano. E toda vez ele faz o mesmo, vou perdoar mais nada. Cadê a longanimidade? Se você não tem, você tem que buscar em Deus. Vamos para o próximo. Isso, pastor, eu vejo Deus sempre comigo. Se ele não tivesse, eu já estava indo. Exatamente. Ele é longânimo. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala, eu não merecia nada de Deus. Eu falo até pelo meu ministério, eu falo, eu não merecia ser pastor, pregar a palavra, porque eu não sou tudo que eu precisava ser para fazer a obra de Deus. Mas Deus o quê? Ele é longânimo, Ele vai nos capacitando e Ele vê além do quê? Das nossas falhas. E a gente tem que olhar para você, às vezes você pode chegar aqui acabado espiritualmente, mas a gente olha além do quê? Das falhas. E a gente olha o que Deus pode fazer na sua vida. Eu olho em você para o que Deus pode fazer através da sua vida. Na onde Deus pode te colocar, o que Deus pode fazer. E Deus será longânimo, a igreja será longânimo, o pastor será longânimo, até o dia que você se torne o que Cristo quer que você seja. E a Bíblia continua dizendo lá o quê? Agora é a benignidade. O que é benignidade? Aí logo na frente tem o que? Bondade. Qual que é a diferença de benignidade e bondade? Parece a mesma coisa, mas não é. Exatamente. Benignidade é um espírito bom. Uma pessoa que tem um espírito amável. Sabe aquelas pessoas que você chega perto e a pessoa é amável, carinhosa, bondosa, ela tem um espírito bom? Isso é benignidade. A Bíblia diz que o cristão tem que ter o quê? Um espírito acolhedor. Chega alguém novo aqui na igreja, o que a igreja tem que ter? Um espírito benigno. Dá um abraço na pessoa, de preferência homem com homem, mulher com mulher, para não dar problema. Então, você vai lá dar um acolhimento. Porque hoje está difícil. Então você tem que ter aquele negócio acolhedor. Ó, se precisar de alguma coisa, nós estamos disponíveis, mas sem ser chato. Tem gente que é chato. A pessoa chega na igreja e fica, não, você vem amanhã, hoje deixa a pessoa em paz. Deixa a pessoa sentar ali no cantinho dela, buscar Deus, mas você tem que demonstrar o quê? Um acolhimento, que a pessoa é importante. Isso a igreja tem que o quê? Tem que ter. Tem que chegar aqui e ficar com a cara fechada. Tem gente que chega aqui e fica assim. Não, tem que ser benigno. Você tem que ser uma pessoa com um espírito bom. E aí entra a bondade. O que é bondade? É a ação de praticar o bem. Tem pessoa que tem um espírito benigno, bom, mas não faz nada. Tem uma pessoa que precisando de um arroz, ela tem 10 arroz. Ela é benigna, mas ela não faz a bondade. Não, você tem que sair só do espírito benigno e tem que ir para a atitude de bondade. Nós temos que ter essa bondade. Bondade que eu falo é assim, às vezes uma pessoa chegou ali e o carro quebrou. Que nem esse dia minha mãe falou que teve um problema no carro. Um monte de gente parou e ajudou a empurrar o carro. Isso foi o quê? Foi uma bondade. A pessoa precisaria parar e empurrar o carro, ajudar? Mas ela teve o quê?
Uma bondade. Às vezes você vê uma pessoa ali, truncou, caiu. Aí você vê e vai reto. Não, vai lá e fala, ô fulano, precisa de ajuda, está tudo certo, está tudo bem. Isso é o quê? É uma bondade, e hoje isso está se perdendo no nosso meio. As pessoas são o quê? Elas só pensam nelas, são egocêntricas, individualistas, não pensam no próximo, não pensam no bem-estar do próximo. Às vezes a gente vê isso dentro da igreja. As pessoas, às vezes, não pensam na necessidade da obra, elas só pensam nela, mas não pensam, às vezes, sabia que nós somos egoístas quando não oramos pela vida do pastor? Por quê? O pastor está orando, lutando pela alma de vocês, e vocês só oram por vocês? Tem que orar também pelo pastor, tem que orar pelos seus irmãos em volta. Isso é o que? É um espírito benigno, e sai da benignidade e vai para a bondade. É você ter esse espírito dentro do seu coração. Vamos continuar, porque está lindo, hein, essa palavra, mas é importante. Eu precisava, o Senhor não precisava ensinar isso hoje. Aí tem a bondade, aí tem a fé. O que é fé? Certeza de coisas que não se vê, convicção de coisas que irão acontecer. É você olhar além das aparências, é crer além das aparências. Às vezes você está com a tua vida ruim financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas pela fé você fala, minha vida vai mudar, meu casamento vai mudar, minha vida financeira vai mudar, porque você está exercendo a fé. E a fé não é baseada em coach. Por que eu falei coach? Tem agora algumas mentorias que falam, você tem tudo que é preciso para ser feliz. Você tem tudo que é preciso para dar certo. Está errado. A fé é baseada em quem? Na palavra de Deus, em Jesus. Se a nossa fé estiver baseada na nossa capacidade, a gente não consegue. Mas se a tua fé estiver alicerçada na palavra de Deus, em Jesus, nós cremos que vamos vencer. A sua fé está no que Jesus falou. A tua fé está em que, se Deus é por nós, então você crê na tua vitória pelo que você tem? Não, você crê na sua vitória porque Deus está com você. Oh, glória! Então, a fé que traz fruto é a fé respaldada na palavra, em Jesus. Muito próximo. Uma salva de palmas para Jesus. Mansidão. Coisa difícil também no dia de hoje, né? O que é ter? O Elvis tem um pouco de mansidão. Não sei a vida inteira dele, mas pelo que eu vejo, ele é bem calminho. Ele é bem mansinho. Não sei o que é, né? Que a gente vê uma coisa aqui e não sabe, mas pelo menos o que ele mostra aqui, ele fala até mais tranquilinho. É tipo aqueles baianos que é mais tranquilo. Baiano é tranquilo? Não, mas qual que é no Nordeste lá que as pessoas são meio que brincam que é lenta? Aí é normal. Eu conheço baiano. Não, mas estou falando dessa questão de lentidão, ser mais tranquilo. Quando ele fala, sim, fala devagarzinho. Não vem a me enganar não, Elvis. Se ele estiver me enganando, Jesus vai mostrar. Então o que? Nós precisamos ter mansidão. Ser mais calmo, viu? Sem ser muito apressado. Eu acho, sabe quem, pastor? Que é assim? Os orientais. Os orientais. Sim. Eu acho que eles são de mansidão mesmo. É porque é difícil, né? Agora aqui no Brasil, O povo é adrenalina. É adrenalina. Mas a gente precisa ter essa mansidão. Sabe? Ser mais tranquilo. Não ser muito desesperado. Tem gente que, porque aconteceu uma coisa, já fica desesperado. Calma! Vamos orar, vai dar tudo certo. Não deu hoje, vai dar amanhã. E agora eu coloco mais para a parte emocional. Ser manso, ser mais tranquilo, mais dócil nas palavras. Tem gente, que não é caro, para, não. Ser manso é o quê? Tem gente que fala assim, olha,
acabou a bateria, mas ainda bem que já foi. Então o que? Ser manso é o que? É você ter uma questão muito diferente. É quando uma pessoa fala com você, o que às vezes acontece? Sabe aquelas pessoas que dão a palavra grossa? Ela é mansa? Tem gente que fala assim: ô fulano, você vai que horas? Pra que você quer saber? Aí quando você fala: fulano, você vai pra onde? Cuida da sua vida. Então é o quê? É a pessoa tem mansidão não. Às vezes, ou uma outra tipo de mansidão. Criança, ela estimula muito a mansidão. Porque a criança vai perguntar 10 vezes a mesma coisa. Na primeira você fala: amor, na segunda, tá bem. Chega a dar junto, você fala: menino, vai embora daqui. Criança estimula a nossa mansidão. Então, o que isso nos mostra? Que a gente tem que ser manso, vigia, tenha tranquilidade nas suas palavras, seja dócil, não seja bruto, não seja grosso. Tem gente que é grosso nas palavras, tem gente que é bruto. Aí fala: eu sou assim, você não é assim não. Se você é assim, então busca o fruto do Espírito. Tem gente que fala: não, esse é o meu jeito, é a minha personalidade. Se está errado, tem que mudar. Porque não faz nem força para mudar, não. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você tem que buscar esses frutos. Se eu era assim, eu vou buscar, melhorar e ter os frutos do Espírito. Sabe quando a gente vê se uma pessoa tem o Espírito Santo? É quando a gente evidencia esses frutos. Pode ser que a pessoa não tenha todos. É difícil ter todos. Vai ter algum defeitinho ali de fábrica. Mas você vê alguma coisa, gente. Que cristão você não vê nada, não vê bondade, não vê paz, não vê gozo de espírito, não vê benignidade, não vê fé, não tem nada. E aí fala: eu tenho o Espírito Santo. Bem, eu sei que espírito você tem. Pode ter qualquer espírito, menos o Espírito Santo. Então a gente evidencia o Espírito Santo com o quê? Com os frutos. Eu vejo a tua conversão, eu não vejo se você fala bonito. Eu vejo pela tua mudança de prática. A gente consegue observar quando uma pessoa está se convertendo. A forma que ela vem para a igreja, a forma que ela ora, a forma que ela louva, a forma... A gente vê, evidencia frutos. Mas tem gente que você não vê nada. Está 10 anos dentro da igreja e é o mesmo fulaninho de 1990. E ainda acha que é melhor do que os outros. Então, o Espírito Santo não é evidenciado por fazer milagre, falar língua estranha. Não, isso são frutos que irão vir. Mas saber que uma pessoa tem o Espírito Santo é os frutos. Como ela é. A pessoa era briguenta, ela não briga, não é mais briguenta. A pessoa falava, já não fala mais. A pessoa está com a cara fechada, até a feição dela muda. As coisas mudam quando você tem o Espírito Santo. Vamos continuar. Porque senão vai até a semana que vem. Aqui, aí o último, temperança. Aí é um negócio que as pessoas têm dificuldade. Quem já escutou falar sobre temperamento? Meu temperamento é assim mesmo. Eu não vou mudar. Tem temperança. Um temperamento segundo o de Deus. Tem gente que fala: não, eu sou assim agitado mesmo. Eu sou assim mais grosso mesmo. Não, se você é assim, você tem que buscar o fruto do que é a temperança. Você tem que buscar esse domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você ter controle sobre a sua carne, sobre as suas atitudes. Tem pessoas que literalmente é descontrolada. Ela descontrola. Acontece alguma coisa, ela sai de si. Literalmente ela vira o capeta. Ela muda a feição, ela muda o comportamento, ela perde o controle.
Então, eu mostrei isso para trazer uma coisa. Aqueles que praticam a obra da carne, elas vão para o céu? Não vai. Se você está vivendo alguma dessas práticas, busque se converter para você entrar no céu. E como que você vai buscar essa mudança? Sendo cheia do Espírito Santo, buscando constantemente quem? O Espírito Santo. E através de você ser cheia de Deus, você vai ter força de vencer a carne, vencer o pecado. E aí, quando você começou a vencer o pecado, qual vai ser a sua próxima luta? Ter os frutos do Espírito. Depois, o primeiro processo é a libertação do pecado. Se libertou do pecado, se limpou, agora é o processo de receber o Espírito Santo e ter os frutos do Espírito. É buscar mudança. E aí, quando você buscar o Espírito Santo, ter os frutos do Espírito, você pode ter certeza que você está no caminho para entrar no reino do céu. Amém, igreja? Quem crê nisso? Se coloque de pé e dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Bem forte para Ele, porque Ele é digno de receber o nosso louvor.